tarde, quinta-feira, 23/7/2020. Tudo bom, meus amores? Como vocês estão? Saudade, muita saudade de vocês. Vamos dar início à nossa aula de hoje, começando por história. Conhecer mais um pouco da história do Brasil. Hoje vamos falar sobre capitanias hereditárias. E o que é capitanias hereditárias? Para que serviu isso? Olha, o rei de Portugal, ele não tinha tanto dinheiro para manter essa terra. E ele queria essa terra chamada Brasil a todo custo. Ou ele tomava conta, ou ele botava gente para morar, ou ele ia ser invadido pelos franceses e outros países que queriam também conquistar essa terra. Então, com pouco recurso, que não tinha muito naquela época, ele não tinha como manter essa terra. Então, o que foi que ele fez? Ele doou essas terras às pessoas como donatários, donos de terras. Ele doou, ele passou por escrito, fez um documento, doando essas terras às pessoas. E essa terra ele dividiu em 15 lotes. O Brasil não é dividido hoje, antigamente, como é hoje, por regiões, com as 5 regiões. Porque lembra do Tratado de Tordesilhas, que metade ficou Brasil e metade para a Espanha? Então, essa parte que ficou para o Brasil, D. João III, em 1534, ele dividiu esta terra em 15 lotes. E deu, passou para tomarem conta, mandar elas vir para cá, para o Brasil, e tomar posse dessa terra, para só assim impedir a invasão de países inimigos. Só que ele não deu a qualquer pessoa, ele não deu a um popular, uma pessoa da comunidade, uma pessoa, que não era da realeza. Ele deu essas terras, ele doou essas terras para pessoas que tinham posse, como os militares, os fidalgos, funcionários da administração colonial e comerciantes. Por quê? Essas pessoas iam conseguir se manter. Ele não ia dar dinheiro para você vir. Então, ele deu às pessoas que tinham posse, porque essas pessoas tinham como se manter. E olha como ele foi esperto, D. João III. Ele doou essas terras, ele disse, olha, essa terra a partir de agora é sua. Você vai plantar, você vai cuidar, você vai lucrar com ela. Só o que você lucrar, eu quero uma porcentagem. Porque eu não lhe dei, é uma forma de pagamento. Então, você não era dono. Como é que você é dono e você tem que pagar o imposto ao rei? Então, ele disse, olha, eu estou lhe dando a terra, mas para você permanecer nela, você tem que me pagar um imposto. Veja só. E esse lado, que nós ficamos com o lado litorâneo, o lado da praia, eles foram divididos em 15 lotes, que ficou sendo Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, e São Vicente ele separou em mais 2 São Vicente, Santa Amaro, E aqui, gente, por incrível que pareça, a nossa capitania, ele foi a que mais prosperou, porque nós tínhamos um solo próprio, um solo massapê. Então, um solo próprio para a plantação. Nós éramos o primeiro em plantação de cana. Depois, ainda temos plantação de cana, mas o maior produtor de cana de açúcar é São Paulo. Então, ele dividiu esses 15 lotes e deu. Você tinha que ir lá trabalhar, cuidar da terra, para não ter invasão, mas você tinha que me pagar por estar lá. Então, com isso, ele também decidiu, que essas terras eram vitalícias. O que era vitalícias? Para a vida toda. Então, elas passaram a ser as capitanias hereditárias. Você era dono. Então, é sua, mas você me paga imposto. É sua para sempre. Estou lhe dando, entre aspas, que você tinha que pagar.
e ela vai ser hereditária. O que era hereditárias? Era passado de pai para filho. Se o pai morresse, essa terra era passada para o filho mais velho. Se o filho mais velho morresse, ia passar para o segundo irmão. Então, ou para o filho dele. Então, era capitanias hereditárias. Era passada de pai para filho, certo? Porém, esse sistema de capitanias hereditárias não deu bons resultados. Não adiantou muita coisa. Muitos donatários são donos das terras, não se interessaram pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes. Tinham dinheiro, mas não tinham tanto. Então, muitas dessas capitanias caíram no esquecimento, se acabaram. Não produziu nada. O sistema de capitanias não deu bom resultado, né? Como a gente já viu, porque eles perderam o interesse nessas terras. Eles não tinham como se manter e sofriam um ataque dos indígenas e dos franceses. Ainda os indígenas, porque querendo ou não, existe ainda hoje aqueles índios que eles vivem no lugar deles. Ele não tem contato com o homem. Então eles, como achavam que o homem que estava ali estava tomando a terra dele, eles invadiam, ia ter guerra e muitos morriam. Fora a invasão dos franceses, que também quando chegava acabava com tudo. São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e à criação de gado. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo de cana-de-açúcar, que encontrou na região boas condições para o seu desenvolvimento. O solo massapê era propício, era bom para o plantio desse tipo de plantação do cana-de-açúcar. São Vicente, cujo donatário era Martim de Afonso de Souza, e Pernambuco, cujo dono era Duarte Coelho, foram as duas capitanias que prosperaram. De 15, 2 prosperaram e 13 caíram no esquecimento. As pessoas não tiveram como manter essas terras, esses lotes de terra. Então, as viagens tornaram-se mais perigosas. As viagens marítimas se tornaram-se mais perigosas, porque nessa época as informações contidas nos mapas eram pouco precisas, não sabia. Eles, por mais que eles fossem estudiosos de mapa, eles não sabiam ainda a localização. Então se tornava mais perigoso porque eles podiam se perder. Os navegantes passaram a fornecer informações sobre as descobertas das novas terras aos cartógrafos. Cartógrafos são as pessoas que fazem mapas. Eles reuniram essas novas informações, aquelas que já possuíam, elaborando cada vez mapas mais completos. Então, pegavam a informação aqui, olha, eu vi isso, eu fui para cá, aí a bússola noroeste, sudoeste. Então, eles foram pegando todas essas informações e foram aperfeiçoando e foram criando os mapas que a gente tem hoje. Por isso que a gente conhece tanto os locais. Na atividade, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer ligar cada donatário, cada dono de terra à sua capitania. Duarte Coelho, Pernambuco. Pero Góes, São Tomé. Pero Lopes de Souza, Itamaracá. Vasco Fernandes Coutinho, Espírito Santo. Como é que vocês vão saber disso? No mapazinho da página 104 tem lá os donatários, o nome dos donatários. Quem Dom João III selecionou para a doação dessas terras? Quem ele quis dar? Quem ele deu essas terras? Pinte os retângulos com as respostas corretas. Ele deu aos escravos? Aos homens brancos e pobres? Deu a militares, comerciantes, fidalgos e funcionários da administração colonial? Em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício? Que eu já disse aqui, vitalício é aquilo que vai para a vida toda. E, portanto, era hereditária. É minha, eu vou passando para os meus filhos. Na 107.
Use as palavras do quadro abaixo para completar o texto a seguir. São Vicente, capitanias hereditárias, 15, Pernambuco, cana-de-açúcar. Dom João III decidiu dividir o Brasil em lotes, terras que eram chamadas de e completa o texto. Circule de vermelho os motivos que não permitiram a prosperidade. O que não permitiu que essas capitanias prosperassem, que essas capitanias desenvolvessem? Foi a falta de recursos para colonizar? As capitanias tinham grandes extensões de terra? Não havia donatários para cuidar das capitanias ou ataques frequentes dos indígenas e franceses? Duas opções são corretas. Completa as informações a seguir. Rei que decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias, que eu disse lá no começo. Vocês vão encontrar a resposta na página 104. Como se chamava a pessoa que era favorecida por capitanias? Aqueles que se tornavam donos, eles eram os donos. Quantidade de capitanias. Quantas capitanias foram feitas, foram doadas? Cargos e títulos de pessoas importantes escolhidas para serem donatários das capitanias hereditárias. Vocês vão encontrar na página 104 e se você no segundo quesito da página 106 tem essa resposta também. Organize as letras e descubra o nome de duas capitanias que prosperaram. Lembra? Está aqui na página 104. Dadas as linhas do mapa do Brasil, aponte as capitanias. Lá na página... faltou Maranhão também, tá? Nas capitanias hereditárias. Para responder o oitavo quesito, vejam o mapazinho da página 104 que vocês conseguem. Na ordem, viu? Coloque na ordem. Não precisa botar essas informações, não. Só precisa botar o nome das capitanias, que é Maranhão, porque tem duas Maranhão. A tia repetiu, mas tem duas capitanias chamadas Maranhão. Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéu, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente de novo e Santana. Na ordem, tá bom? Boa quinta-feira e até amanhã. Façam as tarefas, meus amores. Tchau!